Bom, mais um pouquinho, hein? Estava ali. Então, os vossos sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Então, irmão, conhecer a mente de Deus é saber onde está o Senhor. Onde está o Senhor nessa palavra? Onde está o Senhor nesse serviço? Para onde o Senhor tem chamado a Assembleia em Londrina, em Apucarana, em Paranavaí, em Araponga, seja onde for. Onde está o Senhor? Lembra-se desse mesmo princípio em Isaías 52:12? Vós não saireis apressadamente, apressadamente. Vós não vos ireis fugindo, mas o Senhor irá adiante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aqui tem o mesmo princípio espiritual, explícito aí na palavra de Isaías. Se nós não vemos o Senhor na vanguarda, então nós não temos o Senhor na retaguarda. Nós não podemos empreender uma vanguarda e chamar o Senhor para ir conosco, como nós explicamos. Tá, atrelando o Senhor aos nossos caminhos. Nós vamos perguntar, onde está o Senhor? Senhor, essa assembleia que se reúne aqui, o que o Senhor quer nos falar atualmente? Qual é a demanda do Senhor? Onde nós estamos ofendendo o teu Espírito? Onde o nosso serviço está maculado? Fala-nos, Senhor. Se nós não tivermos essa oração, o Senhor não será a nossa vanguarda e não será a nossa retaguarda. Então, amados irmãos, isso é conhecer a mente atual do Senhor para nós. Isso é diferente para cada assembleia, não tenha dúvida. O Senhor tem uma demanda para Éfeso que não é a mesma para Laodiceia, nem para Tiatira, nem para Sardes. Demandas atuais. Então, voz de Deus, ouvir e conhecer sua palavra. E governo de Deus, conhecer sua mente, sua direção. Duas provas. Agora, ainda a última observação preliminar. Duas provas agora de que a glória de Deus foi perdida. Aqui seremos também examinados, queridos irmãos. O Senhor nos ajude. Vamos lá. Livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo Então, 2. ele falou duas provas da glória, né? Da obediência a Deus. Agora ele vai falar duas que é da desobediência, que é a consequência da perda da glória de Deus. E do outro lado, que ele já falou, ter a glória de Deus, que é ouvir e seguir o governo de Deus. Seriam as duas provas principais de que a glória de Deus foi perdida. Vamos ver o capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, 1 Samuel 2, 12. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, que significa infiel, né? Belial. E não se importavam com o Senhor. Literalmente, o significado aqui desse termo, já é fortíssimo esse termo aí, né? Nessa tradução que temos, e dá um outro sentido. Não conheciam ao Senhor. Pode imaginar dois sacerdotes com essa tarefa sublime de ministrar ao Senhor e ensinar o povo e não conheciam o Senhor. Entenderam? Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, você sabe, colocava aquele tridente nessa panela de carne, ou na caldeira, ou no tacho, está aí no verso 14, né? Assim se fazia ali a todo Israel que ia a Silo, verso 14, verso final. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne senão crua. Então, como se chama isso? Desonra e desprezo ao Senhor. Primeira prova de que a glória de Deus foi perdida. Senhores, o mundo jaz no maligno. Eu estimo afirmativa que não está na minha cabeça, não sei de lugar nenhum, mas é sentimento. 95% das pessoas não têm a glória de Deus, não ouvem Deus, não são governadas por Deus, mas sim seguem o eu, seguem o mundo, seguem a carne. E não tem discernimento disso.
Essa é a nossa função aqui na academia. É trazer esse discernimento. E certo que vamos ficar poucos, mas vamos pregar a muitos, porque Jesus Cristo nos pediu isso. Nos pediu. Pediu a quem? Aos seus irmãos, aqueles que nasceram de novo com ele, quando ele ressuscitou. Eu ressuscitei com ele e espero estar falando com muitos que ou já ressuscitaram ou venham a ressuscitar. E aí ser guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo para dizer o que eu fazer, não sou eu. Eu posso falar em alguma demanda dentro da dádiva que Deus me deu, os recursos que Deus me deu para falar, para liderar, segundo o mandamento dele, com o dinheiro dele, que está no meu banco, está no meu nome, no plano horizontal, mas é dele, e eu tenho que administrar esse dinheiro junto com vocês. Só que aí é difícil arrumar pessoas que queiram administrar os recursos de Deus, sendo guiado também pelo Espírito. Por quê? Porque estão com as raízes do mundo e o mundo colide com o governo de Deus. Eles não tinham mais cuidado com as coisas do Senhor. Eu gostaria de colocar desonra e desprezo ao Senhor, essas duas palavras, juntas em uma outra palavra e explicá-la. Irmão, veja a seriedade dela. Hebreus 12 diz assim: não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, e por um repasto, uma refeição simples, só porque ele estava com fome, ele vendeu seu direito de primogenitura. A Vulgata Latina, que é a tradução de Jerônimo do texto hebraico, também do grego, se você examinar a ideia de profano, falava no latim profanum, muito interessante esse exame. Esse termo fanum, ou fane, é o termo latino para templo. Fane, fanum, templo. Profanum significa, veja que interessante, uma área que circunda o templo. Não era o templo em si, o templo é o fanum. Profanum é uma área em torno do templo, onde podiam circular todas as pessoas. Então esse termo profano foi usado para tudo aquilo que podia, digamos, circundar o templo, mas não podia entrar no templo, porque não era sagrado. Então qual é a ideia de profano, a palavra em si? Significa basicamente o seguinte: considerar o que é santo como sendo... O que é santo? Na linguagem aplicada a Esaú, era o direito de primogenitura. Bom, irmão, enquanto era santo. A porção dobrada, a herança, o direito de primogenitura. Não é? Ele considerou isso mesmo valor que um prato de lentilhas. É profano. E se você examinar Gênesis 26, você vai ver a frase que ele disse. Quando Jacó astutamente propõe aquela troca, porque mesmo no meio daquela confusão toda, Jacó, de alguma forma, ele compreendia o significado desse direito, ele o almejou de todo o seu coração, mesmo no meio de toda a sua distorção. Né? E quanto Deus teve que tratar com ele por causa disso. Então, quando ele prepara aquele cozinhado, seu irmão chega da caça com fome e pede a comida. Jacó diz: eu te dou, se você me der, o direito de primogenitura. Esaú diz assim: de que me vale o direito de primogenitura? Agora, olha essa outra frase. Se estou aqui, ou aqui agora, morrendo de fome. Olha, e aqui nós vamos encerrar hoje com isso, mas fazer uma colocação nos dias de hoje para cada um de nós. Então ele foi profano, porque ele não aceitou a primogenitura, que era uma coisa santa. Mas ele, por estar com fome, ele quis ganhar o mundo, ou seja, matar a fome dele, e perdeu a vida espiritual. Quantos de nós está fazendo a mesma coisa?
Quantos de nós está querendo ganhar o mundo e não ter a vida espiritual? 95%. E esses 5% tem que se desenvolver até a vinda de Cristo. Nós temos muito trabalho espiritual. A academia tem muito serviço. Então eu peço para você, primeiro, medite, fale com Deus, abra seu coração, se arrepende e volta para o primeiro amor, é o amor de Deus, o amor ágape. Depois vai fazer o resto. É o resto. Porque aí o Espírito Santo vai te dizer o que é para fazer. Se é para ter mais um filho, se é para casar, se é para... O que for, o Espírito Santo vai falar. E vou te dizer uma coisa. O Espírito Santo vai fazer você fazer umas coisas e seus filhos e as pessoas vão comungar. Que o Filho de Deus não é discernido. É essa é uma verdade que eu sinto todo dia. Não é fácil um filho de Deus viver nesse mundo. Foi fácil para Cristo? Foi fácil para Paulo? Foi fácil para Pedro? Foi fácil para algum homem de Deus? Né? Pode, eventualmente, não sei. Mas os homens que a gente vê na Bíblia, todos, Jó, cada um sofreu mais do que o outro. Todos nós temos uma cruz. E Deus, através da cruz, ele nos edifica Cristo. Se não tiver a cruz, Cristo não é edificado. Ele não é construído dentro da gente. Essa é a pegada. Boa noite. Amanhã às 10 horas nós temos, se Deus quiser, a mentoria. E domingo às 10 a live. Eu vou ver se eu vou continuar esse vídeo ou vou pular para o segundo vídeo com o mesmo título, do mesmo evento. Nós tratamos hoje, trataremos provavelmente. Calma, boa noite, bom descanso.